Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre eliminação gaussiana com troca de linhas e colunas. É uma continuação da aula anterior. Na aula anterior nós vimos a eliminação gaussiana sem troca de linhas e colunas e chegamos ao pseudocódigo. Agora nós vamos dar continuidade a esse assunto. Bom, vamos fazer uma breve revisão do que foi visto. A gente tinha um sistema linear, onde a gente tinha n equações e n incógnitas. A gente viu que a gente poderia escrever esse sistema na forma matricial, conforme representado, com uma matriz A, um vetor x de incógnitas e um vetor B de termos independentes ali. Bom, a gente escrevia então um sistema linear nessa forma, a vezes x igual a b, e a gente podia representar isso de forma mais sucinta pela matriz estendida M. Então, a matriz estendida continha primeiro a matriz A e depois o vetor B ali, vetor B. Lembrando que as colunas da matriz A estariam associadas aos x's, né, e a última coluna da matriz M ali seria o B correspondente ao lado direito da equação. Tá ok? Bom, a gente viu também que poderíamos efetuar operações que não mudam o sistema, como, por exemplo, trocar linhas da matriz M, que seria equivalente a trocar equações de lugar, trocar colunas da matriz M, que seria equivalente a trocar posições das variáveis x. Multiplicar ou dividir uma equação por uma constante, que seria multiplicar ou dividir uma linha da matriz M por uma constante. Somar ou subtrair equações, a gente também viu como isso não mudava o sistema, tá ok? Ok. Bom, a gente chegou ao pseudocódigo dessa forma, né, para ir de 1 a n, para cá de 1 a n, k diferente de, a gente fazia essa operação aqui para ajeitar a coluna i em cada uma das linhas k, e depois a gente dividia a linha pelo pivô. Ou essa é uma forma alternativa, conforme a gente demonstrou no vídeo anterior, existem uma ou outra variante desse código, né? Bom, enfim, dito isso, a gente entra agora na eliminação gaussiana com trocas de linhas e colunas. Ok, então por que a gente precisa efetuar a troca de linhas ou colunas? Bom, se vocês se lembrarem lá do código, né, a gente tomava o elemento da diagonal para que esse elemento, a cada linha a gente tomava o elemento da diagonal como pivô, onde nós efetuávamos divisão ali das linhas pelo pivô. Então, o problema se a gente não faz troca de linhas e colunas é que, por exemplo, esse sistema aqui, ele é possível e determinado, existe uma solução única para esse sistema, mas, por exemplo, ele tem aqui o primeiro termo igual a zero, né? E aí, se a gente fosse dividir as coisas por zero, daria problema. Então, o fato da gente encontrar a matriz como ela nos é dada pode nos gerar problemas se algum elemento da diagonal ficar zero. Mas o sistema tem solução. Simplesmente o algoritmo posto na aula anterior não contemplava esse problema. Tudo bem? A gente pode resolver esse problema modificando linhas e colunas de lugar. É que a gente viu que isso não muda o sistema, né? E aí a gente vai evitando este problema do fato de ter zeros nos elementos da diagonal, tá ok? Então vamos ilustrar o procedimento no seguinte exemplo. Neste exemplo, efetue a eliminação gaussiana com troca de linha e coluna. E aí eu vou dizendo como é que a gente vai efetuando as trocas de linha e coluna e qual é onde que a gente pesquisa a região da gente fazer a troca da linha e coluna no exemplo. Acho que é mais fácil do que eu passar o algoritmo e tentar explicar por quê, tá bom? Então vamos visualizar num exemplo. Bom, esse exemplo aqui a gente vai montar, eu vou montar a matriz M estendida, né, matriz estendida M. Ela contém aqui a matriz A, né, o vetor B, e eu vou guardar aqui os x's. Por que eu vou guardar os x's? Porque eu posso efetuar troca de colunas, e se eu efetuar a troca de colunas, eu troco as posições dos x's. Tudo bem? Bom, então eu tenho a matriz M aqui e as posições dos x's ali armazenadas. A primeira ideia é a seguinte: em toda a matriz, eu vou pesquisar em toda a matriz que corresponde à matriz A, né, eu vou pesquisar quem é o maior valor em valor absoluto. Quem é o maior elemento em valor absoluto? Bom, se eu olho aqui a matriz destacada, eu vejo o seguinte: o 5 é o termo de maior valor ali. Então, consequentemente, seria o ideal que este 5 estivesse na posição 1, 1. Como que eu posso fazer isso? Eu posso efetuar uma troca de linhas, trocar a linha 4 com a linha 1. Então, simplesmente, eu vou pegar a linha 4
e vou trocar com a linha 1. Trocando a linha 4 com a linha 1, eu vou passar ali o 5 para a posição do pivô, tudo bem? E aí eu fujo do problema de ter a divisão por zero nesse momento, tá ok? Bom, observe o seguinte, quando a gente mudou a linha, não mudou as posições dos x's, só muda as posições dos x's se a gente mudar a coluna. A gente mudou a linha, a gente está trocando toda a linha de lugar. Então, observe a última coluna associada ali ao vetor B também trocou de lugar, né? Ela também trocou de lugar, ok? Bem, então, como que eu faço isso? Troquei as linhas de lugar, agora é, eu vou, eh, eu vou efetuar ali ajustar a primeira coluna. Então, vamos efetuar a eliminação gaussiana, pegando a linha 2, assumindo que é a linha 2 menos M21 dividido pelo pivô vezes a linha 1. E isso vai zerar aqui o primeiro termo da segunda linha, né? A linha 3 faço a mesma coisa, linha 3 menos M31 dividido pelo pivô vezes a linha 1, isso vai zerar o primeiro termo aqui da linha 3. Faço a mesma coisa com a linha 4, né? Faço a mesma coisa com a linha 4, linha 4 recebe a linha 4, menos M41 sobre o pivô vezes a linha 1, então observa que isso aqui vai zerar aqui o primeiro termo da linha 4. E aí, com isso, nós ajustamos toda a primeira coluna, né? Por fim, a única coisa que eu faço ali é dividir a linha 1 pelo pivô para que eu torne aqui, comece a transformar isso na identidade. E observa que toda a linha 1 ali foi ajustada, tudo bem? Bom, agora que vem como é que a gente vai seguindo. Observa que agora eu vou pegar a linha 2, o i aqui que é daquele contador lá do loop é igual a 2, a linha 2 como base para ajeitar a segunda coluna. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter que pesquisar o maior valor nesta submatriz que está aqui ilustrada. É a submatriz da linha 2 até a linha 4, coluna 2, até a coluna 4 aqui. Tudo bem? Por que eu não pesquiso na matriz toda? Porque senão eu vou emporcalhar quem eu já ajustei. Se você pesquisasse na matriz toda, você emporcalharia a coluna que você já ajustou. Tudo bem? A coluna 1 tem que ficar intocada. Então, e aqui já está com a identidade, né? Então aqui já está começando a ficar a identidade. Então se você fizesse uma troca ali envolvendo a coluna 1, daria problema, tudo bem? Então você tem que fazer uma pesquisa em quem ainda você não ajustou, porque senão você emporcalharia. Então quem é o maior dentro dessa submatriz? O maior dentro dessa submatriz é o 3.6, tudo bem? Então o que ele vai fazer? Ele vai trocar as linhas 2 e 3, tudo bem? Só um detalhe que é o seguinte, quando ele pesquisa a submatriz aqui, né, quando ele pesquisa a submatriz, o 3.6 é o elemento da linha 2 desta submatriz. Na matriz global, ele é o elemento da linha 3, né? Mas na matriz ali que começa com 0,4, 3.6, ele é o elemento do linha 2, coluna 1. Na matriz global, ele é o elemento 3, coluna 2, tudo bem? Então, só essa atenção. Então ele vai fazer a troca da linha 2 com a linha 3. Ao efetuar a troca da linha 2 com a linha 3, ele coloca o 3.6 ali, ele coloca o 3.6 na posição da diagonal. E aí, esse 3.6 se torna o novo pivô. Ele trocou linhas, não trocou colunas, as posições dos x permanecem inalteradas. Tá ok? Então, agora ele vai ajustar a coluna 2. Então, zerando, ajustando ali toda a coluna 2, começando pela linha 1. Linha 1 recebe linha 1 menos M12 sobre pivô vezes linha 2. E aí ele zera aqui o segundo termo da linha 1, né? Faz a mesma coisa com a linha 3 e a linha 4, né? Eu não vou ficar detalhando, mas linha 3 recebe linha 3 menos M32 dividido pelo pivô vezes linha 2 e ele zera ali quem ele queria na linha 3. Faz a mesma coisa na linha 4 e ele zera ali quem ele queria na linha 4. E ele está ajustando a segunda coluna. Pega a linha 2, divide ela pelo pivô, vai começar a aparecer a identidade. E aí a matriz M fica dessa forma. Ele ajustou a coluna 1, ajustou a coluna 2. Agora ele toma a linha 3 como base para ajustar a coluna 3 em todas as linhas. Tudo bem? Mas aí antes ele faz a pesquisa de quem é o maior dentro desta submatriz. Quem é o maior dentro dessa submatriz? E o maior dentro dessa submatriz é 1889 aqui.
tá ok? E aí o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma troca de colunas, ele vai trocar a linha da coluna 3 com a coluna 4. Quando ele trocar a coluna 3 com a coluna 4, ele vai ter trocado as posições dos x, tudo bem? Ele vai ter trocado as posições do x, então ele precisa armazenar como é que está essas posições. E aí agora ele toma como pivô o 1.889, tá bom? E aí usa isso para ajustar ali a coluna 3. Então e aí ele dá sequência, né? Linha 1 recebe linha 1 menos M13 dividido pelo pivô vezes a linha 3 e ele zera aqui quem ele quer na linha 1. Linha 2 recebe linha 2 menos M23 vezes o pivô vezes a linha 3 e ele zera ali quem ele quer na linha 2. E aí a linha 4 recebe linha 4 menos M43 vezes o pivô vezes a linha 3 e ele zera quem ele quer ali na linha 4, tá ok? E aí por fim ele pega a linha 3, divide pelo pivô e ele começa a transformar isso daqui na identidade, tudo bem? Bom, por fim, o i igual a 4 só sobrou aqui, então ele vai pesquisar, né, a submatriz dele se restringe a um único elemento, né, 1,14 ali de 70 e tal. Então, ele não precisa fazer nenhuma troca de linhas e colunas, porque a submatriz na qual ele pesquisa um maior valor já está, é o último, só tem um elemento. E aí, este cara se torna um pivô, e ele ajusta aqui, nessas mesmas operações, a última coluna, né? Então, linha 1 recebe linha 1 menos M14 dividido pelo pivô, vezes a linha 4 e ele zera que ele queria na linha 1. Vai fazendo todos os mesmos procedimentos ali com as demais linhas, né? Isso aqui deu um 10 a menos 16 mais a zero. E aí ele ajusta a coluna 4, tudo bem? Como consequência, o resultado deste sistema está aqui do lado, né? O resultado desse sistema está aqui do lado. Mas vale ressaltar que pode ter tido troca de colunas e teve. O x1 é o primeiro valor, o x2 é o segundo valor, o x4 é o terceiro valor e o x3 é o último valor, tudo bem? Então, isso evita a questão de você ter um zero no elemento da diagonal. Isso claramente não corrige o fato se o sistema for mal condicionado, mal posto, se ele não tiver soluções, se ele não tiver solução, se ele tiver soluções múltiplas, soluções infinitas, né? Isso é outra história. Nós estamos tratando aqui do sistema bem posto, o sistema que tem solução única, tudo bem? Então, esses outros sistemas podem ser observados também pela eliminação gaussiana, mas eu não vou tocar nesse ponto. Bom, então o que, que muda no código em relação ao que a gente havia visto? Muda o seguinte, quando eu vou ali para o i igual a posição de interesse, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar a posição da linha e da coluna na submatriz MN. Tudo bem? Para que essa submatriz aqui, quando eu pesquiso o maior valor, ele não me dá a posição na matriz absoluta, ele me dá a posição na submatriz. Para que eu possa corrigir para a matriz absoluta, eu tenho que somar ali com i-1. Eu deixo para que vocês vejam, por inferência, que essa é a relação necessária para que você possa ajustar a linha e a coluna da submatriz em questão para a matriz global, a matriz verdadeira, né? E ele vai efetuar as trocas de linhas, da linha I com a linha lin ali, e das colunas I com a coluna col, se for necessário. E se trocar a coluna, ele tem que armazenar as posições do x. E o resto do código permanece o mesmo. Então é isso que muda na eliminação gaussiana ali com troca de linhas e colunas. Tá ok? É isso, obrigado.